na relação amorosa, né, o sim que você oferece, que a pessoa oferece a outra pessoa, num casamento, por exemplo, na união entre um homem e uma mulher, é um sim, né, é uma aceitação do outro na sua integridade e como uma escolha bastante particular. Mas este sim que nós oferecemos à pessoa, que você oferece, que qualquer pessoa oferece, em uma união, em um casamento, por exemplo, ele é antecedido muitas vezes por outros tantos, né? Outras tantas escolhas, outras tantas oportunidades de se dizer sim, né? Você diz muitas vezes sim àquela pessoa, né? Não é possível que o sim que se ofereça no ato, né, do matrimônio, do casamento, seja um sim inaugural. Ele tem que ser antecedido muitas vezes, né, antes mesmo deste ato do matrimônio, por escolhas. Ou seja, você tem que escolher reiteradamente aquele indivíduo, aquela pessoa, e não apenas no ato do matrimônio. Né? Aquele ato é sacramental, né? É um ato simbólico, particular, ou seja, ele é especial, singular, melhor dizendo, ele é especial, mas ele tem que ser antecedido por outros, por outros atos de escolha, por outras oportunidades em que você dá, em que você oferece o sim àquele indivíduo. Né? Essa escolha, né, é sempre uma situação em que, havendo inúmeras ou determinadas oportunidades, determinadas situações, você descarta as outras e escolhe este indivíduo ou esta pessoa em particular. Ou seja, quando o casal se encontra no ato do matrimônio, ambas as partes têm que estar convictas de que, né, está sendo escolhido, não apenas naquele momento, mas para o resto da vida, e de que já estava sendo escolhido ou escolhida antes. Né? Deve-se ter a experiência tanto de escolher quanto de ser escolhido. Deve-se saber ou se certificar de que aquela pessoa com quem você está se relacionando te escolheu, não apenas naquele momento, mas até antes daquele momento, e continuará escolhendo você posteriormente. Esse é o sim de uma relação amorosa. Né? Dentro de uma relação amorosa, também, muitas vezes, a gente percebe que o indivíduo, a pessoa, demonstra não estar disposta a oferecer o sim. Muito pelo contrário, oferece algumas vezes, ou até, dependendo da relação amorosa, reiteradas vezes a palavra não. Né? Ou seja, situações em que a pessoa, podendo escolher, não é, a sua companhia, podendo escolher aquilo que é melhor para você, podendo escolher amar, podendo escolher ser atencioso, ser carinhoso com você, escolhe atitudes que não combinam com esta positividade, com esta aceitação de quem você é. Né? São ocasiões em que você percebe o quanto de fato aquele indivíduo, aquela pessoa está comprometida com a relação. Porque de nada adianta supor que aquela pessoa, no dia do casamento, né, no dia do ato da união, dirá sim, e que este sim perdurará, quando até aquele momento ela deu inúmeras provas de que, né, a sua atitude é uma atitude mais de não, de negação, de não escolha, do que de sim. Né? O que isto quer dizer? Isto quer dizer que o sim ou não numa relação amorosa não se constitui apenas numa escolha de um ato sacramental ou de uma cerimônia, ou de uma festa. Ou seja, ela deve ser uma situação, o sim ou não deve ser situação constante. Ou seja, é preciso haver uma atitude de sim, e aqui eu estou falando de um modo bastante positivo, deve existir uma atitude de sim na relação, de positividade, de escolha,
né, para que, de fato, aquela relação amorosa funcione, aquela relação amorosa dê certo. Né? Você não escolhe uma pessoa para o resto da sua vida só porque no dia do casamento você disse sim. É preciso que você ofereça o sim diariamente, é preciso que você ofereça o sim constantemente, é preciso que você escolha aquela pessoa dentre as muitas chances, as muitas oportunidades que surgem na sua vida, né? Dentre as muitas possibilidades, você escolhe aquela pessoa. Né? Podendo ter a companhia de outros, você escolhe ter a companhia dela. Né? Podendo passar o tempo com outras pessoas, você escolhe passar o tempo com ela. Podendo passar a vida fazendo outras coisas, você escolhe passar a vida vivendo com ela. Este sim, né, é o que faz o relacionamento dar certo, né, e ele se concretiza de um modo mais simbólico na cerimônia de matrimônio, mas na realidade ele deve ser um fato constante na relação, no relacionamento amoroso. Né? Então, essas são algumas reflexões a respeito do sim e do não na relação amorosa. Leiam o romance No Tempo dos Segredos, de minha autoria, Gabriel Santamaria. O único intento de Gaspar Fernandes consistia em fruir o tempo da aposentadoria, dedicando-se aos livros de sua biblioteca, mas uma correspondência endereçada por um amor de juventude modifica as estruturas de sua existência. Tendo recebido também o diagnóstico a respeito de um tumor, e sabendo que lhe restam poucos meses de vida, Gaspar mergulha em uma redescoberta do passado na companhia de Carol, uma chefe de cozinha que casualmente se transforma em sua amiga. Neste romance, ergo os véus de segredos que durante décadas encobriram a verdade sobre um relacionamento entre um estudante brasileiro de literatura residente em Lisboa e uma fotógrafa portuguesa. Temperado com versos de poetas brasileiros e lusitanos, o romance No Tempo dos Segredos cativará os leitores imediatamente. Para adquirir a obra, vocês podem visitar o meu blog, novacastalha.blogspot.com.br. Aqui na parte de baixo do vídeo, nas descrições, vocês encontram o link para a aquisição dessas obras, bem como a sinopse e a sinopse dos meus outros livros, bem como também os links para a aquisição. Tenha uma ótima semana.